Olá, meu nome é Douglas Mazzi. Eu vou apresentar meu projeto realizado através do PIBIC, com o orientador Dr. Professor Mauri Ferrandin. O título dele é Uso dos algoritmos Camins e Corronen para induzir hierarquias de rótulos na transformação de problemas de classificação multirótulo. Vamos entender o que é problema de classificação, né? Cara, a gente tem alguns. Então, por exemplo, a classificação binária, a gente tem a função sigmoide que separa, né? Como sendo, por exemplo, aqui é um cachorro numa imagem, né? Uma classificação de imagem. Aqui é um cachorro, aqui não é um cachorro, né? Ele, a gente vai ter também a classificação multiclasse e multirótulo. Ela é muito próxima, a multiclasse é muito próxima, né, na questão de visão computacional aqui a classificação binária, porque ela só consegue pegar uma label por vez, né? Diferentemente da classificação multirótulo, a multilabel, que ela consegue pegar várias labels ao mesmo tempo, né? Sobre a classificação hierárquica, a gente precisa definir uma relação entre pai e filho, né? Então, pets é pai de cats e cats é filho de pets, porém cats é pai de Siamese, e Persian e Sphinx, né? O F2H traz a transformação, né, do problema de classificação plana em classificação hierárquica. Então, basicamente, a gente tem a classificação plana aqui tudo espalhado, sem um grau parentesco, né? Mas na classificação hierárquica a gente sabe que R&B é pai de funk e soul, né? E pode ser assim sucessivamente. Aqui, explicando o Camins, basicamente é um algoritmo de agrupamento, de clusterização, né? A gente tem os dados espalhados aqui, nessa parte da esquerda, antes de aplicar o Camins, e depois de aplicar o Camins, a gente tem os agrupamentos, né? Com seus respectivos centroides. O Corronen, ele funciona de uma maneira diferente, porque ele não é tão trivial, ele é baseado em rede neural. Então a gente tem os vetores de entrada, que possuem pesos, e os pesos que possuírem a menor distância, né, eles vão ser os neurônios vencedores, né? E a gente consegue migrar, né, para essa questão aqui que é muito próxima ao do Camins, que a gente consegue visualizar o agrupamento, né? Sobre DAG, DAG a gente tem aqui na direita, mas vamos começar o que não é uma DAG, né? Basicamente a gente tem um loop, a gente não pode ter um loop, a gente pode ter uma questão cíclica, né? Numa DAG, e sim acíclica, porque é Directed Acyclic Graph. Um grafo direcionado acíclico. E percebe, né, que A é pai de D, A é pai de B e assim sucessivamente. É essa a ideia. Sobre os resultados de discussão, os modelos testados foram vários, tá? Tiveram várias versões. Aqui eu achei mais interessante para trazer foi a F2H Camin 008. Teve 14 das 21 métricas utilizadas no Coxon Test, 14 vencedoras, 6 perdedoras, uma empate, né, das 21. E aqui é um teste um pouco mais rigoroso, que considera um intervalo de significância, né, de 95%. E, enfim, a gente tem 7 métricas para 3 métricas, né, que, enfim, são as mais importantes no caso. No caso do Corronen, do F2H Corronen, a gente percebe que ele foi péssimo, né? 21-0 na proposta anterior para a proposta do Corronen. 0 empate, aqui 18-0. Né? Teve vários onde o F2H HMC foi extremamente melhor. E a conclusão basicamente já foi dita pelas tabelas, né? Mas o F2H Caminhos possui um melhor desempenho em relação, né, à proposta anterior. E o F2H Corrone possui um pior desempenho em relação à proposta anterior. Basicamente isso. Esse pior desempenho pode ser direcionado talvez à questão dos parâmetros, né, sobre o ajuste de parâmetros, por se tratar de uma rede neural, né, e ter diversos tipos de hiperparâmetros. Então, essa é uma questão que fica para uma pesquisa futura, né, com o Corronen. Meus agradecimentos à PIBIC, ao SIC e à UFSC, e principalmente ao Dr. Mauri Ferrandin. Aqui estão as referências e muito obrigado.